Banda Gira, essa é a aula mais importante do curso. Por que essa aula é a mais importante? Porque ela é a aula de conceito básico aplicativo. Só que você pode levar esse conceito básico aplicativo para a sua vida. Se você entender essa engrenagem, se você entender e levar em considerações, e levar em consideração alguns padrões, algumas repetições, e você enxergar cada setor, você vai começar a tratar as coisas de forma diferente. E vai respeitar que há um processo de interação, que há um processo de integração nas coisas. Então, como eu pensei o conteúdo? Eu pensei ele nessa ordem, se renovando. Eu pensei ele nessa ordem. Então, teremos afoxés de saúde, patuá de saúde, conjuro de saúde. Aí eu vou para a próxima fase. Aí eu vou ter afoxé de trabalho, patuá de trabalho, conjuro para trabalho. Aí na sequência eu vou ter afoxé para dinheiro, afoxé, patuá para dinheiro e conjuro. E assim vai. Quais são os setores que a gente vai rodar? A gente vai rodar em saúde, trabalho, dinheiro, amor e sorte. Só que o que você precisa? Qual que é o pulo do gato? Qual que é a grande sacada? Uma coisa gera o próximo passo. Se você não tiver saúde, se você estiver entrevado numa cama ou com uma doença limitante, dificilmente você vai ter trabalho, ou você vai conseguir trabalhar. Se você não tiver trabalho, você não vai ter dinheiro, porque até para roubar e matar dá trabalho. E aí o que acontece? Quando eu não tenho saúde, trabalho e dinheiro, eu sei que eu estou sem sorte. E quando eu estou sem sorte, nada acontece. Sorte também é um padrão. E quando eu não tenho sorte, eu não tenho amor, nem próprio para com a minha pessoa e nem com o outro. Eu não consigo manter ou estabilizar relações. E aí o ciclo volta de novo. Então, muitas vezes, você está com problema de trabalho, mas você não dá atenção para a sua saúde. E você quer trabalhar a todo custo, porque é o trabalho que vai trazer o dinheiro para você se manter. Aí você até arruma um trabalho e até arruma dinheiro. Aí a tua saúde piora, você tem que gastar o dinheiro que você ganhou com a saúde e você vai perdendo capacidade de trabalho e achando que você cada vez mais não tem sorte. E os relacionamentos, seja ele pessoal, você com você mesmo, a sua autoestima, a sua autoimagem, vai se deteriorando e quanto mais ruim eu me vejo, quanto mais desprovido eu me vejo, pior eu me relaciono com as pessoas. A gente precisa parar de romantizar a escassez também. A gente precisa tomar cuidado com determinados padrões, com determinadas situações. Toda vez que você aprender a romancear a escassez, você vai criar um processo chamado circuito fechado. Você sai dali, aí você tem um loop. Aí nesse loop parece que você está subindo, vai melhorar, mas na verdade é uma curva só para voltar onde você estava. Então, afoxés, patuás e conjuros pensados nesse ciclo. Saúde para ter trabalho, trabalho para ter dinheiro, dinheiro para ter sorte, sorte para ter amor. Amor para ter saúde, saúde para ter trabalho, trabalho para ter dinheiro, dinheiro para ter sorte, sorte para ter amor. Então, muitas vezes o que está acontecendo na sua vida, um afoxé, um patuá, vai ser legal. Mas você precisa olhar os setores de forma mais corretiva. Você precisa olhar os setores de forma mais integrada. Muita gente me procura para fazer um jogo de búzio de Exu, para fazer uma consulta, para fazer isso e aquilo, e boa parte das pessoas vem porque quer saber de amor. E aí a saúde está deteriorada, o trabalho não está constante, o dinheiro não tem frequência, mas ela está focada no amor. E ela não consegue entender que a coisa... E algumas pessoas analisam isso de forma fria. E falam, você está sendo muito injusto, muito frio, falando que para ter amor eu preciso ter saúde, trabalho e dinheiro. Você precisa. Talvez você não aceite isso agora. Talvez isso desça de lado, engasgado, ou nem desça. Você coloca isso para fora. Mas a hora que você entender a dinâmica espiritual em cima disso, você vai se tornar uma pessoa mais atenciosa e você vai corrigir mais rápido. Eu estava conversando com uma cliente recentemente e ela conta o processo histórico dela.
em relação a trabalho, incorporação, entrada numa casa. E ela falou que ela caiu na casa de gaiato. Só que ela começou a trabalhar espiritualmente, a vida dela virou um looping de perda, de doença, de relacionamentos ruins. E eu te digo uma coisa, passar por fases ruins, ok. E às vezes uma fase ruim ela vai ter um tempo duradouro, você investiu nisso. A gente tem o hábito de investir em fases ruins. E aí eu preciso do mesmo tempo hábil, ou otimizar esse tempo, volto a falar, tempo é o teu maior bem. Tempo é o teu maior ativo hoje, porque é aquilo que nós gastamos mais e não repõe. E você gasta tempo para corrigir, você gasta tempo. Só que quando o processo de correção, o processo de equalização, ele começa a superar o tempo que foi usado para quebrar, você tem um problema. Então eu não posso aceitar uma condição ruim que se torne perpétua. Eu não posso aceitar uma condição precária, escassa, que se torne perpétua. Eu não posso aceitar. E aí eu preciso entender, em algum desses setores eu estou falhando miseravelmente. Então eu preciso sim olhar para a saúde, que vai olhar para o trabalho, que vai olhar para o dinheiro, que vai olhar para a sorte, que vai olhar para o amor, e a roda continua girando. E não é uma conversa motivacional essa, do que você tem que acordar sorrindo todos os dias e postar uma selfie na rede social para falar para o mundo que você está bem, porque isso é só autoafirmação de pessoas que estão quebradas. A gente começa por aí. Mas é você parar e entender que enquanto você não se movimentar espiritualmente nessa ordem, algo vai faltar. Então os afoxés, os patuás, os conjuros, eles foram pensados nessa ordem. E é por isso que eu peço a você que tenha paciência. E o que eu pensei também? Eu conheço já a audiência, alguns são novos, mas eu conheço já a audiência da Casa Real. Eu não vou colocar todos de saúde de uma vez, a gente vai fazer o ciclo completo. Porque em algumas situações, o afoxé para relacionamento, por exemplo, o afoxé para um banimento de uma pessoa entra na questão de amor, entra na questão de relacionamento. Amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Então entra nas questões relacionais. Mas você precisa entender o tempo inteiro e você tem que se perguntar o tempo inteiro. Se você se tornou só um ativista da incorporação, do processo mediúnico, eu tenho certeza que em um ou mais setores você adoeceu. E ao adoecer e não dar atenção, um setor vai falindo e vai levando o próximo setor à falência. Então, pega essa aula e aplica ela na sua vida. Vai se cuidar espiritualmente amanhã, vai fazer um ebó, um sacudimento, vai fazer, não importa o que seja. Priorize saúde, trabalho, dinheiro, sorte, amor. Nessa ordem, use essa ordem lógica. Ah, mas meu problema é de relacionamento. Com certeza tem uma pedra antes desse caminho. Com certeza algo de errado não está certo nisso. E você precisa começar a entender. Então essa dinâmica é a dinâmica de ouro. É a dinâmica de ouro. E esse momento, nesse momento que o mundo vive, um momento onde o mundo adoeceu em função de um vírus, você precisa entender que além das pessoas que morreram fisicamente, fizeram a sua passagem, muitas outras situações morreram. Morreram sonhos, morreram vontades, morreram negócios, morreram relacionamentos, relações, morreram uma série de coisas que, de certa forma, foram infectados pelo status quo dessa situação. E aí você precisa enxergar também do quanto o processo de pandemia, o quanto o processo de vírus danificou essas áreas. Então é cuidar da saúde, é cuidar do trabalho, o trabalho que vai gerar dinheiro, é o dinheiro que vai gerar sorte, é a sorte que vai gerar amor e a roda continua. Entenda, não tem discurso motivacional em curso da Casa Real. Ninguém vai virar e falar assim, você não está tendo prosperidade porque você não pensou positivo, ou porque você não mudou só a sua mentalidade, ou porque você não firmou o eixo do ouro direito. Você pode não estar tendo prosperidade porque você está com déficit em algum desses outros setores que você não quer dar atenção. Então essa é a aula de ouro
aplica na questão de afoxé, aplica na questão de patuá, de conjuro, leva essa para a vida e leva essa para os seus clientes e desenha essa sequência, né? Faz um processo, pode ser no sentido horário, né, do relógio, que a nossa leitura é mais orgânica desse jeito, e escreve lá em cima, saúde, trabalho, dinheiro, sorte, amor. E olha para esse relógio todo dia e começa a fazer auditoria dos setores que precisam de atenção, dos setores que você vai usar afoxé, patuá e conjuro para estar fazendo o jogo mais bonito. Banda gira.